Olá YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para falar sobre Attack on Titan, mais precisamente sobre este final. Finalmente Attack on Titan chegou ao fim após 10 anos de marcar o mundo, né? Mesmo aquelas pessoas que não viam muito anime, muitas delas viram Attack on Titan, porque foi sem dúvida um anime que marcou estas 2 décadas que ele passou, né? Que ele esteve presente, e chegou ao fim, acabou, e eu vou falar um pouco sobre as minhas opiniões, as minhas impressões, vamos pôr assim, sobre este episódio final e no fundo também dar um pouco rápido, sucintamente, a minha opinião sobre Attack on Titan como um todo, ok? De certa forma o vídeo será dividido quase como se fosse, entre aspas, entre 3 partes. Uma primeira onde eu vou falar assim muito rapidamente sobre os primeiros 60 minutos deste último episódio, que focou um pouco mais na vertente de batalha, na vertente de luta, mais battle shonenish deste episódio. Depois uma segunda parte onde eu não gostei muito, que envolve a parte lá do Armin e do Eren, e não só. E uma terceira parte será então, sucintamente, falar sobre Attack on Titan, muito rápido, a minha opinião. Attack on Titan sempre foi publicado numa revista Shonen, ok? Embora realmente desse esta impressão de que era um pouquinho mais do que um Shonen, né? De certa forma um Seinen, por assim dizer, a maneira dos tópicos, a maneira como eles eram abordados, as personagens como eram, de certa forma, caracterizadas. O sangue isso não é propriamente de seinen, mas sim a volumetria da história, principalmente das primeiras 3 temporadas, sempre deu muito essa vibe, né? Um pouco como se calhar Death Note, um pouco como se calhar o primeiro arco de Neverland, mas é um shonen, e este episódio final meio que deixa isso bastante no ecrã para o espectador, que realmente é um shonen. Portanto, esta parte final, o Isayama dá-me a sensação que, para tentar criar um clímax grande, ou seja, para não parecer que só íamos ter a parte da conversação mais filosófica, tentou incrementar uma última luta, claramente. Só que foi uma última luta que para mim não me diz muito, porque assim, não é por pormos muito mais titãs dos mais fortes que vai se tornar melhor, porque acaba por ser um pouco contradizente, e contradizente porquê, vocês devem perguntar. Toda a obra nós fomos sempre apresentado a dificuldade que era derrotar os titãs. Claro que eles também foram ficando cada vez melhores. Só que nós temos ido há pouco tempo, por exemplo em Marley e tudo mais, onde havia titãs, dos mais fortes, e quando às vezes era difícil para, por exemplo, o Eren até fazer um V1 contra um deles, não é? Por exemplo, seja contra o Reiner, seja contra aquele do martelo. Portanto, víamos realmente dificuldade, era preciso para aí 3 ou 4 pessoas. E nesta parte final, nós temos vários titãs que estão a ser controlados pela Ymir, né? A fundadora, estão a ser controlados por ela, que é com as características desses titãs de outrora, né? Portanto, dos 7 titãs de outrora. Tínhamos o blindado de outrora, a besta de outrora, portanto, vários deles, né? Ou seja, de pessoas que passaram, no fundo, o titã para o próximo, até chegar aos dias de hoje. E temos cenas onde eles estão tipo a derrotar 3, 4, conseguem se esquivar como se nada fosse, mas até agora na obra, quando acontecia isto de serem 4 ou 5, eu lembro por exemplo do Reiner na segunda temporada, quando ele está tipo com 6, 7 titãs em cima dele, ele está prestes a perder, não sei o quê, mas isso eram 7 titãs que sem poderes, são 7 fillers, 7 figurantes, e agora dá-me a sensação de que o power scale escalou muito rápido. É claro, como eu digo, eles ficaram melhores, claro que sim, mas foi muito abrupto, foi de 8 para 80 muito rápido, só para criar esta sensação de um final mais épico, de certa forma, de uma luta mais épica, vamos pôr assim. E outra coisa que me dá um bocadinho o conflito, dá-me assim um bocado de comichão, é o Reiner, porque eu adoro a personagem, é a minha personagem favorita, mas o Isayama meio que reduz, porque temos uma das personagens a dizer ao Reiner que ele, blindado é só quase de nome, porque ele está a ser fácil de derrotar. E depois no final ele consegue resistir ao que seria equivalente a uma bomba nuclear ou algo perto, né? Uma bomba com muita TNT, que o Armin, ao transformar-se em Colossal, acaba por fazer, né? Que era o objetivo de derrotar o Eren. Portanto, e o blindado, né, o Reiner, está no raio da coisa, porque ele está a tentar parar aquela moeda, certo? Portanto, até dá a sensação de que ele vai morrer ali, porque eles dizem, a Pieck própria diz, o sacrifício, não vamos deixar que o sacrifício do Reiner seja em vão, não é? Ou de certa forma, para ele estar ali a segurar no coiso, né, até seria mal para ele, eles irem tentar salvá-lo. Portanto, dá essa sensação, e depois ele resiste
como se nada fosse. Pá, para mim tudo bem, porque eu quero que o Raiden sobreviva, portanto por mim, ok, é a minha personagem favorita, acho que é aquela que tem um character arc, ou seja, um arco de personagem muito bem desenvolvido, aquela parte da depressão, quando nós estamos na primeira parte da Final Season, em que vemos ele completamente quase a suicidar, inclusive, e portanto vemos realmente uma personagem muito interessante, muito bem trabalhada, na minha opinião, e que teve um final, pelo menos sobreviveu, mas eu não gostei muito, é da maneira como eles o reduzem, para depois resistir a uma bomba. O que para mim é algo que dá-me comichão, sou sincero. O uso CG foi bastante bom, pá, por acaso conseguiram manter a qualidade lá em cima, sem dúvida alguma. Acho que ao longo desta Final Season, que foi um marketing muito estranho, né, de Final Season Parte 1, Final Season Parte 2, Final Season Parte 3, Parte 1, Final Season Parte 3, Parte... não sei... Quem é que teve a mirabolante ideia de chamar isto, em vez de chamar Season 3, Season 4, Season 5? Sim, é um split cura, ou triple cura. É um split triple cura. É verdade que sim, mas podiam ter dado uns nomes muito mais interessantes. Isto foi para a produção não morrer. É verdade, mas isto a nível de nomes não tem nada a ver com isso. Portanto, acho que podia ter dado nomes mais interessantes. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, né, a maneira como o CG foi evoluindo foi bastante boa e realmente tivemos no início que até tinha vários estúdios a tentar trabalhar e agora realmente o CG estava bastante bem incorporado. Claro que prefiro o 2D, que na altura tínhamos os citais da WIT, tirado o Colossal, mas no geral foi um dos melhores até CGs que eu vi no que toca à TV anime, ou seja, anime para TV, não é? Claro, atrás do Studio Orange. Portanto, desse aspecto, não tenho muito o que me queixar, preferi 2D, verdade. E por falar em 2D, quem é que tivemos? Tivemos o Arifumi Imai, de certa forma um pouco poético, ele acabar por aparecer no final para animar uma cena do 3D Gear do Levi, e não só, da Misaka também, Misaka não, da Mikasa também, mas tivemos então o Imai, que foi basicamente, para quem não conhece, o animador que carregou a primeira temporada, a segunda e a terceira, ou seja, tudo que era do It, principalmente nas cenas envolvendo o 3D Gear, ok? Portanto, tivemos então esta última aparição dele, de certa forma poética, muito bem animada e sem dúvida disparado a melhor cena 2D do episódio, que foi 1h30, portanto é um grande episódiozão, é quase um filme, e portanto o Imai foi uma surpresa muito agradável e muito bem-vinda e, como eu digo, de certa forma poética. E para fechar esta primeira parte, vamos por assim, teve então o diálogo filosófico que eu mais gostei desta parte final, já incluindo com a parte do Eren e do Armin, que foi a conversação do Armin com o Zeke, porque eles falam da vida, né? Eles falam da vida, o Zeke fala que a vida foi criada de certa forma única e exclusivamente para se multiplicar e que a vida vai se continuar a multiplicar, porque ele depois dá o exemplo de que a água, a areia, as pedras, nada disso se multiplica, correto? Mas a vida sim, e portanto ele acaba, o plano que ele tinha, lá está, o plano da eutanásia, acaba por ser no fundo para, de certa forma, diminuir um pouco isso e também para, na ideia deles, acabar então com este ciclo de ódio que nunca acabava, né? Porque os eldianos tinham dos Marleya Jeans, né? Dos Marleyanos, eu sei, eu digo porque ouvi muito em japonês, então ficou Marleya Jeans, mas Eldia Jeans, né? Mas de certa forma é um ciclo que nunca acaba, porque eles fizeram isto aqui, aqueles fizeram aquilo acolá, e então este certo plano acaba por, na ideia deles, ser a melhor coisa que eles podiam fazer, levando eventualmente à extinção da espécie, né? Muito provavelmente. Mas a maneira como o Eren quer, ou seja, a Ymir ter escolhido o Eren em vez do Zeke, de certa forma fez com que o Zeke ficasse num estado tipo: eu não quero saber de nada, ok, whatever, é o que for, é o que está, eu estou aqui dentro, estou nos pets, né, quando ele estava, não interessa. E a conversa com o Armin, de certa forma, dá-lhe uma luzinha, porque ele fala das pequenas coisas, e o próprio Zeke lembra-se, porque ele vê aquilo é projetado, uma parte onde projeta está a ver uma bola, enquanto que o Armin está a ver uma folha, o Zeke está a ver a bola, aquela bola que ele usava para jogar quando era mais pequeno, para atirar, não é? E portanto ele acaba por compreender que, mesmo que a vida seja, segundo eles, para se multiplicar, mesmo que a morte seja certa e que não haja quase sentido para a vida, as pequenas coisas são o que fazem realmente ele dar valor, de certa forma, a isso. E procurar, com este discurso, mudar um pouco e aceitar, pedir aos outros ajuda para que acabe o genocídio, né? Porque é as pequenas coisas que nos tornam humanos, é as pequenas coisas que dão valor à vida. E então ele pede às outras pessoas, estava lá o pai do Eren, estava lá a Ymir, não a Ymir a fundadora, mas a outra, estava lá
muita gente que já morreu, né, e que está lá nos pets, supostamente, porque eles têm o poder dos titãs fundador, fundador não, do poder daqueles titãs mais fortes, não é? E então eles ficaram lá presos lá no Pets, que seria basicamente a representação da sua alma, lá presa, e até depois assumem, quando a Ymir estava a controlar aqueles feitos, através do coisa do fundador do Eren, né, dos ossos, o que seja, eles acabam por conseguir, o Bertorto também estava lá, acabam por conseguir controlar esses titãs. Pronto, isso aí é um bocadinho BS, mas é o que é. Mas essa parte realmente foi a que eu mais gostei, no que toca a conversas, entre aspas, filosóficas. Acho que essa foi a parte que ficou melhor, mais bem feita, foi sem dúvida a parte do Armin com o Zeke. Depois, para finalizar o episódio, tivemos então esta segunda parte que eu queria falar no vídeo, que foi a parte que me deixou com muita mais comichão e que eu fiquei muito enervado, principalmente com a Mikasa. Eu já estava cheio, eu já não consigo, ai meu Deus, ai Mikasa é isto, ai Mikasa aquilo, ai a Mikasa, mas é que a Mikasa é um NPC autêntico, é um NPC, eu juro que não entendo quem consegue gostar. É que nas primeiras 3 temporadas ainda tinha aquela questão, na primeira principalmente na primeira, depois na segunda eu já comecei a não gostar. Na primeira tinha aquela coisa dela ser BDS, não é? De ser uma mulher forte e tudo mais, e até aí porreiro, e ela já tinha algum grau de personalidade na primeira temporada, na minha opinião. Mas depois com esta obsessão pelo Eren, né? Esta obsessão pelo Eren, para mim tornou-a um NPC completo, porque ela não fazia nada por ela mesma. Ai, ok, isso é explicado porque é os Ackermans e os Ackermans têm uma força de vontade. Não, ok, não. Para mim a Mikasa é uma personagem muito mal desenvolvida, para mim é fraca, eu não gosto, e estava-me a fazer muita aflição que, após tudo, após o Eren estar a praticar o genocídio, após tudo, a Mikasa ainda queria arranjar maneira de conseguir fazer com que ele voltasse à razão. Tipo, não dá para voltar à razão uma pessoa que matou 80% da população, mano. Não dá. Depois ela lá o mata, mas mata como quem diz, né? Porque depois ainda o beija a cabeça. Então foi muito estranho. Necrofilia a este ponto, é verdade. Mas pronto, então eu não acabo por não gostar muito disto. E de certa forma, este subplot de romance do Eren com a Mikasa, para mim é outra coisa que não faz sentido nenhum. Porque, ok, que a Mikasa que realmente sempre gostou e está visto para toda a gente que gostou, ou melhor, já é um nível de obsessão, mas gostou do Eren, é verdade, mas o Eren nunca deu uma indicação que gostasse da Mikasa romanticamente. Não. Vocês podem pegar naquela cena da segunda temporada do Cachecol, sim, mas aí, pela expressão facial do Eren e tudo mais, não me dá a crer sequer que seja romântico. É, sim, um amor de irmãos, de certa forma, porque foram criados juntos e ele quer protegê-la, claramente, mas nunca a nível romântico. E aí é que entra um pouco a minha gripe com isto, né? Porque depois temos aquela cena do Eren que ele estava mauzão, e depois começa a chorar feito um bebê, tipo, é abrupto. Ai, eu não quero a Mikasa que vai ficar com outra pessoa, eu não pode ficar. Eu tipo, mano, até agora nunca mostraste que gostas, agora de repente gostas dela e que não queres que ela fique com outro homem durante 10 anos, mesmo que tu morras. Tipo, what the hell, mano, o que é isto, mano? Tipo, porquê? Acabaste de matar ou vais matar porque aquilo é intemporal. 80% é porque ele sabe tudo que já aconteceu e então os autocampos, portanto, de certa forma já aconteceu, né, para ele. Portanto, não faz sentido nenhum para mim. Como é que é tão abrupto? Eu entendo, eu sei o que é o Isayama ali quer. Ele quer, de certa forma, explorar o lado emocional do Eren, como ele está todo quebrado, como a guerra o quebrou, como ele entender, ou seja, ele não ter noção do que é o presente, passado, futuro, de certa forma o quebrou e, pronto, e mexeu com a cabeça dele. Eu entendo isso tudo. Mas eu não gosto da execução, eu não gosto da maneira que eles reduziram. Para mim, este final foi reduzido ao amor da Mikasa, até porque o plot twist é que na verdade nem era o Eren, era a Mikasa, né? A Ymir estava à espera da Mikasa, sempre foi a Mikasa a versão final da Ymir, ou seja, porque a Ymir tinha aquele amor dos 2000 anos do Rei Fritz e então a Ymir basicamente via-se na Mikasa, porque a Mikasa tinha o mesmo nível de obsessão por alguém. E então a Ymir estava à espera que a Mikasa aparecesse para salvar, para tirar das correntes dela, sei lá. Whatever, mas faz mesmo, é o que eu digo, faz mesmo muita impressão este subplot de romance entre o Eren e a Mikasa e a maneira como ele foi resolvido. Pá, não gostei, muito sincero, não gostei. E depois tem a outra parte que até foi atenuada de certa forma no anime em comparação com o mangá, que é a parte de o genocídio foi pelos amigos. Portanto, foi justificado, ou seja, a tentativa de justificação é que o Eren foi apagando as memórias. Ele falava com as pessoas, mas foi apagando as memórias deles. E então eles tentam-nos humanizar o Eren como
o genocídio foi feito porque era por eles. Que era para eles não serem também atacados, a Ilha de Paradis e não sei o quê, e então ele precisava matar os humanos fora, blá, blá, blá. E então ele basicamente foi pelos amigos. Epá, mas, mano, tu mataste 80% da humanidade, não foi pelos amigos, bro, foi porque estavas completamente vidrado, porque foi os autocampos, porque já estava feito para ser assim, eu não sei. Mas a cena é, toda a obra, a partir do momento em que nós somos apresentados, a obra diz-nos que o Eren sabe tudo, o Eren é que escolheu o caminho, já estava tudo traçado. Mas depois ainda temos uma parte final onde diz que cada um é que na verdade traça o seu caminho. Mas então ficámos em qual? Eu sei que isso é algo mais tipo do género, algo mais metafórico do género, mas na verdade todos dizem, não mano, foi o Eren, bro, o Eren é que decidiu tudo, estava tudo decidido desde o início. Foi tudo, o próprio Eren matou a mãe e não viu, ele não sente nada por matar a mãe, eu fico... Não sei, mas pronto. E também a Mikasa perdeu um funeral digno para o Eren. E o Armin disse que sim, que ela podia dar. Ela foi a pé até a Ilha de Paradis. Ela passou, aquele caminho todo, ela foi a pé. Eu sei que já não havia água, porque ele evaporou a água. Mas ela foi a pé até Paradis. E eles tiveram que vir de avião, não se esqueçam disso. Portanto, uau. Mas dar um funeral digno a um genocida? Mas foi pelos... Mas o quê? Opa, eu entendo o que eu digo, novamente, eu entendo a mensagem do Isayama, que tem a ver com a questão do ciclo de ódio, né? O facto de que não é... que qualquer coisa vai sempre levar a guerras, pode haver paz, mas é uma paz normalmente superficial, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde guerra, porque as pessoas se entendem, isso faz parte da natureza humana, e que mesmo com o genocídio do 80%, os 20% que sobraram vão continuar em guerra, portanto, ou seja, eu acho que é mesmo isso, acho que é mesmo para vermos, para nos dar a nós entender, ou seja, ele sacrifica a personagem do Eren para que ela faça o genocídio, para que nós, espectadores, vejamos, né, que o genocídio não é opção, porque apesar de ele ter feito isso, e apesar de ele ter supostamente matado 80% da população e que eles deveriam, de certa forma, olhar e ver, ok, realmente isto foi horrível, vamos fazer com que as coisas fiquem melhor. Mas não, passado um pouco de tempo, já vemos que os seguidores do Eren continuam a querer invadir os outros sítios, vemos que após algum tempo que passa no final cronologicamente, que a Ilha de Paradis foi também, novamente, foi invadida por, claro que as pessoas... Ele matou literalmente toda a gente fora, 80% da humanidade. É claro que as pessoas iam repercutir contra isso, não é? Portanto, eu acho que a mensagem do Isayama é mesmo passar que o genocídio não leva a lado nenhum, no fundo. Acho que é essa a mensagem que ele quer passar. Só que eu não gostei foi a maneira como ele lidou com estes arcos de personagens. A maneira que ele lidou com o Eren, com a Mikasa e com o Armin. Acho que ficou tudo muito, de um nível muito estapafúrio. Não sei, eu não gostei. Eu pessoalmente não gostei. Pelo que eu argumentei, né? Claro, vocês podem dar a vossa opinião, desde que ela seja argumentada, porque eu gostei porque sim, eu não gostei porque não. Tanto para um lado para o outro, acho que não é... Claro que podem dizer isso. Quem sou eu? Vivemos uma democracia, pelo menos quem está a ver este vídeo acho que sim. Mas eu gosto que as pessoas argumentem, porque realmente para ter um ponto válido, convém argumentar, que assim, argumentando é que uma pessoa consegue discutir, não é? E discutir saudavelmente. E portanto eu não gostei muito deste final, muito por causa destes pontos que eu elaborei e gostava que tivesse sido feito de outra maneira. Portanto, também o tema acaba por ser a liberdade, ou seja, cada pessoa tem o livre-arbítrio de fazer o que quer e o que acha que é melhor, mas de certa forma acaba por esta ser a questão da liberdade nem soar muito bem, porque o Eren não foi livre, né? Portanto, toda a obra é o Eren ser livre para tomar a sua escolha, mas o Eren acabou por não ser livre porque esteve sempre amarrado às cordas do tempo, sempre amarrado às cordas do presente, passado e futuro, ou seja, acabou por não decidir nada por ele porque já estava tudo traçado para ser assim. E no finalzinho temos aquela parte no final onde temos a árvore a crescer, aberta e que nos leva a crer realmente que vai começar tudo outra vez e é no fundo uma simbolização para que é um ciclo infinito e é um ciclo de ódio, um ciclo de dor, onde por muito que as coisas aconteçam, vão sempre acontecer de outra maneira e vão sempre levar a caminhos parecidos e também, lá está, isto do ponto de vista da história. Portanto, o objetivo do autor é alertar que não se deve fazer essas coisas porque não vale a pena. E portanto é isso. No geral, Attack on Titan é uma excelente obra, eu recomendo. Não gosto do final, sou sincero. O final destes últimos 30 minutos para mim são mau, mas eu acho que vale a pena ver pela experiência. Tivemos soundtracks incríveis, tivemos cenas de ação fantásticas. A minha cena favorita continua a ser aquela do Reiner e do Bertorto, né? Ima Kokode
Acho que ficou, pá, aquela cena é fantástica, tudo o build-up, a direção, a soundtrack usada, o plot twist, pá, Attack on Titan, o Isayama consegue escrever bem. Eu gostava que ele tivesse tido se calhar um pouco mais de lucidez, um pouco se calhar mais de tempo, de querer acabar, se calhar quis acabar no 139, porque é um chapter que tem a ver com a obra. Portanto, eu a compreendo, mas fazia falta um pouquinho mais de tempo. Mas Attack on Titan vale a pena, eu recomendo. Tem um finalzinho um bocado amargo, a staff, pá, fez um trabalho incrível. Temos que dar praise ao Yuichiro Hayashi. Yuichiro Hayashi é o meu GOAT, diretor fantástico, que conseguiu pegar numa obra que ninguém talvez quisesse adaptar, porque é uma obra muito difícil. A WIT própria quis liberar porque estava a consumir muito do seu tempo e tempo criativo, que podia estar a fazer outros animes originais que eles estão a tentar fazer e a apostar cada vez mais. E portanto o Hayashi conseguir englobar todos os problemas de produção, episódios que acabavam no dia anterior, pá, principalmente a primeira season da Final Season foi muito má, aquilo foi problemática, mas o Hayashi conseguiu, fez uma boa adaptação, altos e baixos, é certo, mas eu estou orgulhoso de um diretor que conseguiu fazer o que provavelmente muitos não conseguiriam, que é adaptar uma obra do calibre de dificuldade do que toca aos titãs e tudo que envolve, muito difícil de adaptar. Portanto, Hayashi e a equipa toda do mapa, não o estúdio mapa, mas a equipa responsável e os freelancers, estão de parabéns e Attack on Titan ficará sempre marcado, certamente, para todos. O meu nome é Kaiser, fiquem bem, tchau.